Comecei a ler o livro desse carinha aqui, chamado David Gaughran, Nada Pode Me Ferir. Eu quero deixar meu relato pessoal aqui nesse vídeo. Quero fazer esse vídeo aqui para deixar meu relato pessoal, como é que está sendo a leitura desse livro aqui. Para quem não conhece, David Gaughran é um ex-militar de elite dos Estados Unidos. E por que eu resolvi ler esse livro? Eu, sinceramente, comecei a ler esse livro mais por questões de curiosidade, porque é um livro bastante conhecido, e também só o fato de eu ver a capa do livro e ver o rosto do David faz lembrar os vídeos que de vez em quando aparecem para mim no Instagram, que é aqueles vídeos de superação, que aparece bastante aquele vídeo ele correndo na maratona. Então, com isso, eu senti a vontade de ler esse livro para me entender melhor o que realmente tinha no conteúdo desse livro. É basicamente aquele livro de superação, de autoajuda, só que eu, sinceramente, não é um livro que me chamou tanta atenção assim. Eu realmente parei para ler aqui mais por curiosidade pessoal mesmo e para conhecer mais a fundo a história do que realmente tem nesse livro. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 para esse livro, eu daria 7. Porque eu vejo que é um livro que não me chamou tanta atenção assim. Que é tipo um livro que conta a história dele, porém, sempre naquela pegada de superação, de autoajuda, com aquela linguagem, um tanto de autoajuda. Mas é um livro que vale a pena ler. Talvez não me chamou atenção, mas para outras pessoas possa chamar atenção assim. Eu, particularmente, minha opinião, não foi um livro que me chamou tanta atenção assim. Poucas vezes que eu estava lendo esse livro aqui fez eu parar para refletir sobre a minha vida, entendeu? Mas é um conteúdo que vale a pena ler. Quero falar minha experiência, como está sendo nessa leitura. Basicamente, como eu falei, está sendo uma leitura muito tranquila, uma leitura que está ok, lendo, conhecendo a história, mas tipo, não está trazendo aquele impacto que eu pensava que poderia causar em mim. E conta a história de superação dele, e eu vejo que foi muito uma questão pessoal dele mesmo, de superar todos os obstáculos. Antes dele se tornar militar americano, teve que passar por muitas coisas, ele passou por muita dificuldade na infância dele, teve que superar muitas coisas, e quando ele cresceu com aquele trauma, com aquela insegurança, e fez com que até na fase adulta fez ele se tornar uma pessoa insegura dele mesmo, até ele superar essa fase e entrar no treinamento militar. Mas também tem uma pegada do livro que eu achei muito interessante, é que o livro conta de forma detalhada como a nossa mente pode alcançar determinadas coisas, de como a nossa mente é capaz de fazer com que o ser humano pode conseguir realizar determinadas coisas extraordinárias. E como nesse momento eu estou na metade do livro, na página 148, conta uma história que aconteceu de uma operação dos Estados Unidos contra o Talibã, chamada Operação Asas Vermelhas. O que me chamou mais atenção é que um soldado sobreviveu e esse soldado foi resgatado em uma aldeia, e eu achei muito interessante que o líder dessa aldeia protegeu esse soldado americano. Eu achei muito bonito que a moral dessa história, o líder dessa aldeia protegeu esse soldado americano. O soldado americano estava contra o Talibã, mas esse líder da aldeia protegeu ele. Eu achei muito interessante é que na religião dele, na filosofia de vida dele, ele fez o certo em proteger, em salvar a vida desse soldado americano. E o líder dessa aldeia, que faz parte de lá do Afeganistão, uma região de lá do Afeganistão, começou a sofrer ameaça de outras aldeias que também faz parte do Afeganistão, que faz parte do conjunto da religião do Talibã. E começou a sofrer ameaça por ter salvado o soldado americano. O que é mais louco de tudo isso aí é que, com isso, o soldado conseguiu fazer com que esse líder da aldeia fosse morar para os Estados Unidos. E eu achei isso muito, tipo, cara, eu achei muito foda isso, porque imagine que comigo, tu é o líder da aldeia, e depois tu vê um soldado precisando de ajuda, e anos depois já vai estar morando com permanência, com green card nos Estados Unidos. E essa parte do livro fez eu refletir muito sobre aquela questão de o ser humano salvar a vida de outras pessoas. E essa parte do livro fez eu refletir muito para aquela questão de sobrevivência da humanidade, de querer promover o amor e a união com as pessoas. Foi uma das coisas que eu fiquei refletindo muito. Resumidamente, é um livro ótimo para você ler. Eu recomendo ler a leitura desse livro. Não, tá sendo um livro, até que um livro ok, vale a pena ler. Se alguém perguntar para mim se eu recomendo o livro, eu recomendo. É um livro bom para ler, para conhecer muito a história dele de superação. Talvez para outras pessoas faça muito sentido.
algumas partes do livro, entende? É um livro que eu recomendo, é um livro bom. E vou terminar de ler esse livro que eu quero me aprofundar mais, quero entender. Como eu estou na metade, eu vou continuar lendo até terminar de ler esse livro para me entender mais a fundo a história por trás dessa pessoa, o David Goggins. E esse foi um relato pessoal meu sobre a leitura desse livro.